Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilmar e nesse vídeo irei apresentar gabaritos de atividades propostas pela sequência didática do programa Educar Soluções. O componente curricular é língua portuguesa e é uma aula voltada para alunos do 9º ano, mas isso não quer dizer que aluno do 8º ano, não possa assistir a aula, que também já estão vendo esse assunto que vai ser abordado aqui, e alunos também do ensino médio, tá? Então é isso. O objetivo desse trabalho, dessa série de vídeos que estou fazendo aqui, onde apresento o gabarito, além de apresentar o gabarito, explico também cada questão, explico minuciosamente, dou dicas de como o aluno encontrar a resposta correta, tá? Então, é um preparatório para os alunos que irão fazer provas externas, como o SAEB e o SAEP, certo? Então, fique até o final da aula e bastante atenção. Quem quiser pegar também o caderno, um lápis para fazer alguma anotação, quem tiver esse material também, que é do Educar Soluções, pode estar pegando, fazendo, revisando aí o seu conteúdo, principalmente quem tiver faltado às aulas presenciais, que foram abordados esses assuntos, tá certo? Bom, então vou começar aqui pela página 42, isso na versão do professor. Na apostila, a versão do aluno deve estar na página 40, viu? Não lembro bem, mas é por aí, ok? Então, a charge, observe aqui a charge, o primeiro texto que vou apresentar aqui, só lembrando que quando você for trabalhar, quando você se deparar com a charge, que precisa você fazer a leitura desse texto para responder a atividade, você deve observar tudo, além dos personagens, você deve observar a forma como eles se encontram, que a forma como estão, toda assim, a maneira como os personagens se encontram, o rosto, tudo repassa a mensagem para a pessoa. Então, observe aqui, como o casal que deste lado está, como é que eles estão, de acordo com o rosto que eles apresentam, gotículas saindo, o olhar bem espantado. Então, está indicando que eles estão em desespero, estão bastante assustados. E a forma como se encontra aqui a perna dele, que desse personagem bem distante uma da outra, forma até que umas nuvenzinhas, uma poeirinha aqui embaixo. Então, tudo isso aqui está indicando que eles estão correndo, estão fugindo de alguma coisa. Aí já do outro lado tem o bem despreocupado, bem despreocupado, com um instrumento aqui, um utensílio aqui, pendurado aqui no pescoço, uma caixinha, e totalmente na boa. Bom, agora, observe que a expressão dentro do balão é uma expressão que está indicando fala. E o que é que indica essa setazinha? Está indicando a fala dele, mas não só dele, do rapaz aqui com a caixa, como também do outro. Ou seja, os dois personagens falaram a mesma expressão ao mesmo tempo. Olha a bala. E com destaque, as letras bem destacadas, a expressão bem destacada, então dá para entender que estão gritando, Olha a bala, e o outro, olha a bala. Certo? Mas por que falaram isso? Aí se a gente observar com mais atenção, a gente percebe que aqui tem as balas voando, Então houve um disparo de uma arma e as balas estão voando. Então provavelmente sejam balas perdidas, certo? Então provavelmente está havendo tiroteio aí próximo. Tá? Bom, agora vamos lá. A proposta das atividades. Qual estratégia foi usada no texto para gerar humor? Que a charge, ela tem esse objetivo, transmitir um humor, transmitir risos ao leitor. Bom, então a estratégia que foi usada foi a ambiguidade. Aí você pergunta, e o que é isso, professor? Ambiguidade. É uma coisa que tem duplo sentido. Então vamos ver, por exemplo, aqui a palavra bala, Os dois falaram bala. Só que aqui o personagem do meu lado é do lado esquerdo. Então aqui do lado esquerdo o personagem fala, olha a bala, ele está se referindo aos bombons que está vendendo, certo? E o outro personagem quando fala, olha a bala,
Então, ele está se referindo ao quê? Realmente às balas, projéteis que saíram de alguma arma, entendeu? Então, bala tem duplo sentido. E aí vai se definir o sentido de acordo com o contexto em que foi usada, certo? Então, aqui, no caso, como está havendo duas situações, a venda de bombons e também um tiroteio, então ela serviu para os dois momentos, né? Os dois sentidos, bala bombom e bala bala. Só que cada um dos personagens usou o termo com intenções diferentes, entendido? Bom, qualquer dúvida você pode deixar digitado aí nos comentários, tá? Que assim que puder eu responderei com todo prazer, certo? Bom, vamos ver a próxima questão. Ei, olha a bala. Então, observe que a expressão está entre aspas, tá? Então, por quê? Eu sempre digo, sempre chamar atenção para isso, né? Que às vezes alunos não compreendem, mas essas aspas é para indicar que foi retirada do texto sem alterar nada, né? O que os personagens falaram. Olha a bala. Bom, só que aqui quer saber o seguinte, o ponto de exclamação, o que é que ele reforça? Ponto de exclamação reforça uma certeza. Só lembrando que o ponto de exclamação indica certeza, ele indica um medo, indica alegria, tá certo? Indica dor. Então, ponto de exclamação serve para essas situações, tá certo? Certeza, medo, alegria. Quando você vai dar os parabéns a alguém, parabéns, fulano de tal, tá? Bom, e as pessoas geralmente esquecem esse sinal de pontuação, esquecem que eles são tão importantes, né? Como a interrogação também, que serve para fazer perguntas. Eu já tenho me deparado muitas vezes em situações, né, principalmente no WhatsApp, que a pessoa tem a intenção de fazer uma pergunta e não usa o sinal de interrogação. Então aí fica sem entender o que é que essa pessoa realmente quer. Então é importante, tá certo? Sempre usar mesmo em mensagens pelo WhatsApp, mas colocasse o sinal de interrogação, porque está indicando uma pergunta, tá? Então foi feita rapidinho uma revisão desses dois sinais de pontuação, não é? Então você já ganhou alguma coisa. Bom, então vamos lá. Aqui eu não apresentei, né, que o slogan do programa Educar Soluções Educacionais, tá certo? Essa sequência didática já é de 2025. Bom, então vamos ver a próxima charge. Observe aqui o título, Alegria do Pobre, tá? Então observe que tem uma multidão, né, uma escada enorme, né, de pessoas, pequenininho, vai aumentando, enfim. E aí tem aqui a senhora do outro lado, que provavelmente seja uma enfermeira, né, pelo uniforme, né, que ela está usando, que é característico de enfermeiras, né, enfermeiros, e atrás também tem o nome maternidade, mesmo estando encoberto um pouco aqui pelo balão, mas dá para entender que é maternidade, então todo mundo já sabe, né, porque é maternidade. E ela fala, né, chega e fala, parabéns, olha a exclamação aqui, né, como eu falei anteriormente, que o sinal de exclamação serve para quando você dá os parabéns para alguém, né, então parabéns, chegou o seu 13º, bom, que 13º é esse? O que será? Aqui por esse tanto de gente, né, tanto de meninos, percebe que tem menino de todo tamanho, então já dá para entender, não dá? Que o 13º é o 13º menino, né? Quer dizer, o pai e a mãe já tem 13 filhos, né? Com um bebezinho que acabou de chegar, acabou de nascer, tá? Mas só que 13º não quer dizer só a 13ª posição, né? A 13, né? Assim, para facilitar o entendimento. Mas também pode se relacionar à economia, a dinheiro, tá? Você vai já ver aqui, tá certo? Então vamos lá. A questão proposta, a atividade proposta. Qual é o tema do texto? Olha, tema quer dizer o assunto principal, tá? Então não esqueça, grave isso aí. Tema é o assunto principal de um texto, não só de charge, mas de qualquer texto. Bom, então o tema principal do texto que acabamos de ver dessa charge é a falta de renda para famílias pobres, tá? É a falta de renda.
Então é por isso que a enfermeira diz, acabou de chegar o 13º, né? É isso mesmo que ela fala, vamos ver aqui. Parabéns, chegou o seu 13º, né? Então quer dizer que ele vai ganhar um extra. Não sei se você está entendendo. Espero que sim, né? Vamos lá. E qual é o público-alvo desse texto? Então, todo texto tem um público-alvo, tá? Então, o público desse texto são leitores interessados em assuntos relacionados à economia. Por quê? Porque fala em 13º. Então, 13º é relacionado ao quê? À economia. E também aos interessados em assuntos relacionados à assistência social, né? A pessoa que procura cuidar das famílias mais carentes. Então, esse é o público. E para transmitir a mensagem, o texto usa que linguagem? Olha, pessoal, as charges, cartoon, a tirinha, as revistas em quadrinho, né, quadrinhos, elas têm uma característica principal, que é a linguagem verbal e não verbal. Que é isso, linguagem verbal e não verbal. A verbal, porque se refere a palavras, tá? Então, todas essas palavras aqui que vocês estão vendo, chamamos de linguagem verbal. E a não verbal são as imagens, certo? Então, uma complementa a outra. Então, imagine, se não tivesse imagens, se tivesse só as palavras, alegria de pobre, aí aqui o balão com as palavras, né? Parabéns, chegou o seu 13º, na maternidade, mas ia ficar sem sentido. Não ia dar para entender, para compreender o que isso queria dizer, não dava. Ou então vice-versa, se tivesse só as imagens, até poderia entender, uma enfermeira chegou com o bebê nos braços, mas não sabia que bebê é esse, né? Ia ficar mais confuso, tá? Então, o que eu quero dizer é que aqui na charge, por exemplo, assim como nos outros gêneros textuais que já falei, como cartoon, como a tirinha, né? Então, as imagens, elas completam o sentido das palavras, ou vice-versa. As palavras completam o sentido das imagens. Então, daí o texto verbal e não verbal. Compreendido? Bom, então vamos à próxima questão, né? Qual elemento no texto é essencial para a compreensão da crítica? Né? Que a charge é uma crítica. Então vamos ver, o elemento essencial para compreender se essa crítica é a quantidade de filhos que o casal tem e a chegada da enfermeira com mais um. Então 13º, certo? E o significado de 13º relacionado ao trabalho, preste bem atenção. Que como já foi falado lá na palavra bala, né, na charge anterior, que é ambígua, né, e falar simplesmente bala é uma ambiguidade porque tem duplo sentido, aqui também 13º também tem duplo sentido, que nesse caso, tá, nessa charge. Então, o que é relacionado só que aquele quer saber primeiro o significado relacionado ao trabalho. O que é? Né? Qual é o significado do 13º relacionado ao trabalho? É um ajuste salarial pago ao funcionário no último mês do ano, como se fosse um salário a mais no ano que a quantidade de meses trabalhados. Ou seja, o ano são 12 meses. Então, o funcionário recebe todos os meses o seu salário. Então, 12, né? 12 vezes. Só que no último mês, que é dezembro, ele recebe um salário extra. Daí, 13º, tá certo? Vamos ver, e agora a questão seguinte quer saber o significado de 13º relacionado ao texto, né? Então, ao texto agora. Então, além do salário, no texto, ele representa o filho que acabou de nascer em ordem numérica. Então, 13º filho, tá certo? Quer dizer que os pais têm 13 filhos agora. Bom, então, esse 7 aqui não é desse texto, tá? Então, vamos passar. Então, observando aqui essa outra charge, certo? Observe, então, aqui de cara, né? Está bem explícito, né? Hospital, que eles estão no hospital. O título gringo, né? Gringo. Aí tem aqui hospital. Quer dizer, desculpa. Aqui é o autor, né? Gringo. Aí vem aqui hospital, título, tá? E aí observa-se que tem um cartaz aqui, fila de espera, certo?
Então, observe aí as imagens, como estão, cada uma delas. Aqui, a mãe, né, o filho. Aí o filho, assim, todo desconfiado, ele fala, mamãe, a senhora tem certeza que vou ver o médico aqui? Não sei se você percebe direitinho, né? 3 pontinhos aqui depois de mamãe. Né? Está aproveitando, explicando aqui, já que eu comecei a explicar sobre a função do ponto de exclamação, de interrogação, vou explicar também aqui os 3 pontinhos, tá? Que chamamos de reticências. Então, qual é a função da reticência? É dar uma pausa. É assim, como fosse interrompida a fala. Ele fala, mamãe, a senhora tem certeza que vou ver o médico aqui? Então, quando ele fala, mamãe, né, como se ele estivesse triscando nela, né, chamando a atenção da mamãe. Mamãe, a senhora tem certeza que vou ver o médico aqui? Então, veja bem, ele está admirado com o esqueleto que está ao seu lado, tá? Então, vamos ver agora a proposta das atividades. Qual é o tema do texto? Né, qual é o assunto principal do texto? Demora no atendimento médico. Né? Demorou tanto que o rapaz lá virou só o esqueleto, né? Só as ossadas. Ok. E qual é o público-alvo desse texto? São leitores interessados em assuntos relacionados à saúde. Você percebeu que cada texto tem um público diferente? Né? Aqui, como tem o quê? Tem a família, né? Quando fala em 13ª, há um público interessado na economia, mas também tem maternidade, né? Assistência social que deve dar apoio à família carente, né? E aqui tem o quê? Aqui é mais a saúde mesmo, a demora da saúde, né? A demora do atendimento médico. Aí tem ver o quê? As pessoas interessadas na saúde, em assuntos relacionados à saúde. Bom, e para transmitir a mensagem, o texto usa que linguagem? Então, mais uma vez, linguagem verbal e não verbal. Não esqueça, toda charge, cartoon, histórias em quadrinhos, gibis, todas são linguagem verbal e não verbal, tá? Vamos lá. E qual é o elemento no texto essencial para a compreensão da crítica? Como eu já falei, sempre tem a crítica, né? Aqui no caso é a imagem do esqueleto, né? Essa é a crítica, ele esperou tanto, né? Então quer dizer que o atendimento médico é demorado, né? Bom, e em qual local a mãe e o filho estão? Isso está bem claro, né? Está bem explícito, aquela palavra bem grande lá atrás, hospital. E qual a informação no texto indica o que eles estão fazendo, né? Então, o que é que indica? É o cartaz na parede com a frase fila de espera. Então, eles estão na fila, né, de espera, não é isso? Que também, além disso, do cartaz, está unido à fala do garoto, que demonstra que eles aguardam atendimento. Mamãe, só tem certeza que vou ser atendido pelo médico, né, que o médico vai nos atender? E aí, qual é a estratégia foi usada no texto para gerar humor? Né, o que tornou engraçado no texto? A imagem do esqueleto humano, não é? Para demonstrar o tempo de espera para ser atendido. Então é isso. Então é só prestar atenção, né? Todos os elementos, todas as falas, se tiver alguma palavrinha escondida, né? É isso. O segredo é esse. Você observar tudo, tá? No texto. Bom, e observe aqui a próxima charge, né? Próxima e a última desse vídeo. Tá? Então aqui tem no Rio de Janeiro. Então já dá para entender que a história, né, a cena aconteceu no Rio de Janeiro. Então observe, aí lá atrás tem um monumento que é bastante conhecido, geralmente a gente vê nas novelas, em filmes, né? Então geralmente a gente vê, isso é característico do Rio de Janeiro, né? E vou até antecipar, que é o monumento do Pão de Açúcar, certo? Então, isso é bem conhecido. Bom, e aí observe mais uma vez uma bala, ela vem correndo, fazendo volta aí atrás dele, aqui está desesperado, com a língua de fora, e querendo escapar da bala, né? E a bala fala, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Gente, que engraçado, que bacana, né, essa charge. Aqui, ele deu uma característica humana, né, para o ser inanimado. Né? Como é que a gente chama essa figura de linguagem aqui? Né? É a personificação. Né? A bala falando. Chama-se personificação. Ok? Bom, então vamos lá. De que o homem está fugindo? De uma bala. Está bem claro, né? Está bem... dá para entender com facilidade, certo? Vamos ver
A imagem do fundo remete a qual lugar no Brasil? Né? Então, já falei, né? Aqui o Monumento Pão de Açúcar, na cidade do Rio de Janeiro, ok? E vamos ver, deu um probleminha aqui, mas já, pronto. Espero que não tenha interrompido a imagem aí para você do outro lado. Bom, a partir dos seus conhecimentos, onde pode ocorrer uma vítima por bala perdida? Ou seja, de acordo com que a gente sabe, né, que a gente vê assim no jornal, escuta o rádio, né, ou lê em alguma revista, onde é que ocorre uma vítima por bala perdida, alguém que foi atingida por uma bala perdida, né? Então, isso ocorre em tiroteios, né? Quase não saía, mas tem que sair, né? Então, assim, a pessoa vai passando e aí não sabe que determinado lugar está prestes a acontecer um tiroteio, e aí é onde acontece, certo? Então, são em lugares perigosos, zonas perigosas, violentas. E qual é a crítica do texto ao Rio de Janeiro? Então, mais uma vez, mostrando uma crítica, né, que é a morte por balas perdidas. Então, muita gente já morreu, né, por conta de balas perdidas, né, pessoas idosas, crianças, né, então já tem acontecido muitos casos. Bom, e qual é o significado de bala perdida? Uma bala perdida é resultante de um tiro cujo alvo, ou seja, cujo alvo não era o que o atirador mirou. Ou seja, alguém que foi atingido, mas não era para ter sido atingido. Quem atirou não era para ter atingido aquela pessoa, né? Não era. Então foi uma coisa por acaso, certo? E em bala perdida, que ideia? Em bala perdida, a palavra destacada, perdida, dá ideia de quê? Dá uma ideia de avaliação. Ok? Então era isso, né, que eu tinha aqui para repassar nesse vídeo. Quero agradecer por você ter ficado até o final e pedir para você se inscrever, né, que você se inscrevendo receberá notificações assim que eu postar novos vídeos, tá certo? Vou continuar com o projeto, postando mais vídeos desse estilo, além dos vídeos também que eu sempre posto, que são da análise gramatical, tá? Explicando sobre as classes gramaticais, análise gramatical. Então, inscreva-se, curta e também compartilhe com seus amigos que estão precisando ter mais conhecimento, que estão precisando de ter aulas com esse tipo de explicação, tá? Então, muito obrigado e um abraço.